Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bora pro caso. Pessoal, tudo se iniciou no dia 28 de dezembro de 92. A Daniela ela acordou como um dia normal, ela ia trabalhar nesse dia, então ela acorda, toma café, passa um tempo com seu marido e nesse dia ela iria passar na casa da mãe. Ela passa na casa da mãe dela porque ela iria pegar um dinheiro lá. Ela estava no processo da compra de um carro, ela iria comprar um carro. Ela tinha iniciado o pagamento das parcelas desse carro, mas ela tinha combinado que ela iria dar um valor em dinheiro, um valor mais alto, e ela iria passar na casa da mãe para pegar esse valor. Então ela passa na casa da mãe e ela já aproveita e almoça lá, porque logo depois do almoço ela já iria para Taikon, que era o local de gravação da novela. Então ela passa, almoça na casa da mãe, pega essa quantia em dinheiro e nisso ela já sai de lá e vai até a Taikon, que é onde ela iniciaria as gravações daquele dia. Ela gravaria o dia inteiro, porque depois da gravação da novela, ela iria para um outro estúdio fazer os ensaios da gravação de uma outra peça de dança, que eles estavam filmando também paralelo à novela. Ela vai até a casa da mãe então, almoça e sai de lá e vai até a Taikon. Fica gravando até o horário de gravação. Perto das 6h30, 7 horas mais ou menos, ela liga para uma amiga dela avisando que ela sairia de lá já para encontrar o Raul, que era o marido dela na época, para eles irem até esse outro estúdio para fazer a gravação. Essa gravação de dança ela fazia com o marido dela. Enquanto Daniela gravava na Taikon, o marido dela gravava no Projac, que eram estúdios diferentes. Eles se encontravam em casa aproximadamente umas 6h30, 7 horas e iriam até esse outro estúdio para fazer a gravação da outra peça que eles estavam ensaiando. Então a Daniela ligou para a amiga dela e avisou que ela estava saindo da gravação para encontrar o Raul. Nesse meio tempo, o Raul Gazola ele sai do Projac, passa em frente à Taikon e percebe que não tem nenhum carro mais lá. Então ele pensou que ela já teria saído e deveria estar em casa já. Então ele passa, já vai direto para encontrar ela lá para que eles pudessem seguir para o outro compromisso. Chegando em casa, ele percebe que ela não chegou. Mas aí ele falou: pode ter parado para abastecer, alguma coisa assim, e aguarda mais um pouco. Então ele espera ali uns 15, 20 minutos, só que ela não chega. Então ele liga para a amiga dela para perguntar se ela tinha alguma informação. E aí ela tinha dito que ela falou com ela 15, 20 minutos antes e ela tinha dito que tinha saído já para encontrar ele. Aí ele falou: bom, ela não chegou aqui, eu vou esperar mais um pouco. Ele espera mais um pouco, só que aí ele estranha porque ela realmente não aparece. Ele pensou que poderia então ter furado um pneu, alguma coisa do tipo. Ele resolve fazer o trajeto que ela faria para voltar para casa. Então ele pega a moto, ele fazia esse trajeto de moto porque eles tinham uma moto e um carro. Ela usava o carro, que era o carro dele, e ele usava a moto. Então ele faz esse trajeto de moto, trajeto contrário, para ver se encontra o carro no caminho. Faz o trajeto até lá, faz o trajeto contrário e não encontra nada. Nesse momento, ele liga pra Glória, que é a mãe dela, e avisa: olha, não tô encontrando a Dani, não sei dela, aconteceu alguma coisa. Quando ele percebe que realmente ela não apareceu em casa e ele não tá encontrando ela na rua, então ele vai até a casa da Glória e eles iniciam ali uma busca. Começam telefonemas e uma movimentação ali para tentar saber o que estava acontecendo. Mas naquela época, naquela região do Rio de Janeiro, em especial, estava tendo muito sequestro e muito roubo. Então os policiais, o departamento de polícia tinha orientado a um pessoal, principalmente numa região que era perto do Recreio dos Bandeirantes, que qualquer movimentação suspeita de pessoas, de veículos, que eles reportassem à polícia. Nesse dia específico, um homem que estava indo até a casa da filha dele, ele não morava na região, mas ele estava indo até a casa da filha. O nome dele é Hugo da Silveira. Na ocasião, ele estava indo até a casa da filha levar os netos, e ele passando por aquela região, que era mais deserta na época,
não tinha movimentação, não tinha iluminação, não tinha nada, e ele viu 2 carros parados. Mas ele vai até a casa da filha e aí ele comenta isso. Ele fala, olha, eu achei estranho, comenta com o caseiro, com o síndico ali, achei estranho. E ele resolve anotar as placas. Então ele deixa os netos na casa da filha, o caseiro vai com ele para ir dirigindo, ele muda para o banco do passageiro e aí ele volta para passar de novo na frente dos carros para que ele pudesse anotar as placas. Quando ele tá voltando para anotar a placa, ele vai, anota a placa do primeiro carro, vai até uma certa região para dar a volta e anotar do outro. Quando ele vai anotar do outro, ele vê 2 pessoas num dos carros. Ele pensou que poderia ser, de repente, namorados, que cada um foi num carro, se encontraram lá, apesar de ser perigoso, mas pensou que fosse isso, mas anotou as placas e foi para casa. Ele reportou isso para a filha, pro genro, pro síndico e seguiu com a vida dele. Ele ia dormir na casa da filha, ficou por ali. Mas o síndico estava incomodado com aquela situação de ter o carro parado ali, até porque os moradores daquele condomínio, para poder chegar lá, tinham que passar por aquele carro. Então ele estava incomodado, resolveu acionar a polícia para verificar, para ver se era alguma coisa, se não era, achou melhor acionar a polícia. Então ele chama a polícia, uma viatura é deslocada até o local. A viatura chega até o local, o policial ele percebe que tem um carro lá parado realmente, ele estranha porque ele não vê ninguém no carro. Quando ele chega, só tinha um carro, não tinha mais os 2 que eles tinham, que o síndico relatou que tinha 2 carros, tinha um carro só e estava abandonado no local. Então esse policial resolve chamar, né, chamar mais viaturas para verem o que poderia ser. Só que nesse meio tempo, até chegar, até os colegas chegarem, ele resolve entrar um pouco no mato para ele não ficar exposto ali, até porque ele tem arma, tem tudo, só que ele estava sozinho. Então ele resolve entrar um pouco mais para dentro do mato para não ficar exposto. Só que quando ele está entrando no mato, ele tropeça no corpo da Daniela. Nesse momento, então, as viaturas são acionadas, não só as que ele já tinha chamado, mas então ele faz uma outra chamada, porque afinal ele encontrou um corpo ali. Eles reconhecem quem é a vítima e eles já sabiam que os familiares estavam em busca dela, né? Então a família ela é informada, eles se deslocam todos para o local. O tio foi o primeiro que chegou porque ele já tinha ouvido a informação de que um corpo tinha sido encontrado naquela localidade. Ele sabia mais ou menos onde era, então ele acabou indo primeiro para lá. Depois disso foram chegando, a mídia foi chegando, o esposo chegou, a mãe chegou. Depois de alguns minutos aquilo estava lotado de gente, já sabiam que era Daniela Pérez que estava ali. E a maneira com que ela foi encontrada demonstrava que tinha sido um crime brutal, tinha sido algo realmente muito violento. Mas na ocasião, o mais lógico de se pensar naquele momento, principalmente para a Glória e para os conhecidos dela que sabiam que ela estava realizando a compra do carro e que ela estava com uma quantia alta de dinheiro, seria que tinha sido um latrocínio. Então que provavelmente alguém tinha assaltado ela, tinha roubado ela e tinha deixado ela ali. A teoria do latrocínio foi porque eles encontraram a Daniela naquelas circunstâncias e não acharam a bolsa dela, não acharam os dólares que ela estava carregando. Então essa foi a primeira coisa que surgiu na cabeça da mãe, dos conhecidos e das pessoas que sabiam que ela estava realizando a compra daquele carro. Logo depois dela ter sido encontrada, as investigações se iniciaram. A perícia foi deslocada até o local, apesar do local ter sido prejudicado. À época também não tiveram muitos cuidados, principalmente por causa da mídia, os familiares e pessoas que deslocaram até o local, tinha muita gente ali, então a perícia já foi prejudicada, mas eles conseguiram pegar muitas informações sobre o corpo, sobre o que tinha acontecido com ela. A perícia foi feita, ela tinha muitas lesões, essas informações foram levantadas e as investigações seguiram na delegacia. A mãe e os familiares se dirigiram então para a delegacia para que conseguissem tomar depoimentos, conseguissem ouvir as pessoas próximas, para que eles conseguissem mais informações,
dos horários, da onde a Daniela saiu, com quem ela poderia estar. Então eles têm a informação de que as últimas cenas que ela gravou foi com a Marilu Bueno, que foi uma outra atriz, e com Guilherme de Pádua. Ela gravou uma cena com ele, logo depois as cenas dele acabaram, então ele não tinha mais cenas depois, ela tinha algumas, mas ele ainda ficou por ali, pela Taikon, e ela teria algumas cenas ainda para gravar, só que eles acabaram saindo juntos dali. Mas no estacionamento tinha algumas pessoas, algumas crianças querendo tirar foto. Isso era comum. Eles disseram que não era permitido que ficasse gente lá, mas que não era incomum terem pessoas lá porque era um modo deles conseguirem, né, ter contato com os atores. Então eles ficavam por ali para conseguir tirar foto e conversar com essas pessoas. Então logo que a Daniela saiu, tinham essas crianças lá, essas pessoas que queriam tirar fotos. Então ela tirou fotos com eles e logo depois ela saiu. A polícia então lembrou que a primeira chamada que foi feita do policial, o primeiro policial que chegou na cena, não por causa do crime, mas por causa do carro que estava desaparecido, tinha informação que alguém daquela residência que morava no prédio tinha anotado as placas. Então eles foram até o prédio, foram até a residência para pedir as placas, para ver se ele tinha anotado mesmo e se ele tinha as placas. Chegando lá, o Hugo da Silveira desce e entrega as placas que ele tinha anotado para os policiais. E daí eles começam realmente a ter o norte. Porque se o carro estava junto com o dela, alguma coisa atrelada ao crime teria. Junto com a placa que o Hugo anotou e com a tabela de horários que eles tinham de entradas e saídas dentro da Taikon, os policiais pegaram esses horários, que constavam os nomes dos atores, as placas dos carros e os horários. A polícia consegue ver que a placa do carro que estava anotada e a placa do carro que estava na tabela batiam com a placa do carro do Raul Gazola e a placa do carro do Guilherme de Pádua. Então essa era uma informação que apontava diretamente para o Guilherme. Eles foram então até a residência de uma maneira mais furtiva, tentaram falar para ele que todos os atores, os colegas já foram dar depoimento, que era a vez dele dar o depoimento, com medo que ele fugisse, que ele desconfiasse de algo, mas ele foi até a delegacia. Chegando na delegacia, eles deram essa informação, que eles tinham, sim, a informação de que eles viram a placa do carro, que eles sabiam que ele tinha estado no local do crime e foram falando com ele. Perceberam que ele ficou nervoso e que ele tinha suspeitado, já que a polícia já sabia de tudo o que tinha acontecido por causa das placas. Então ele resolveu confessar o crime. A versão de Guilherme é a seguinte: de que Daniela estaria por algum motivo que ele disse que ele não sabia, que ela estaria tentando algo com ele, apesar dela ser casada, apesar dele ser casado e da esposa dele estar grávida, e que ela queria conversar com ele. Então ela o teria levado para aquele local e que queria conversar com ele, e que chegando no local ela começou a tentar alguma coisa com ele. Ele falou que não, porque ele era casado e que a esposa dele estava grávida, ele não queria ter nada com ela. E que ela teria ido atacá-lo e que ele só ficou se protegendo, não fez nada, e que foi até tentar pegar um lenço, um papel para ela para ajudar, porque ela estava chorando e gritando. E quando ele abriu o porta-luvas, ela viu que tinha uma tesoura no porta-luvas. Então ela pegou essa tesoura para ir contra ele. Só que ele conseguiu tomar a tesoura dela e dar uma gravata, um mata-leão. E aí ele percebeu que ela desmaiou. Ele falou que ela estava sem ar, que ela não reagia e que nesse momento ele achou que ela não estava respirando e que ele resolveu fazer um furo com a tesoura na garganta dela para que ela voltasse a respirar. Mas que ele percebeu que ela tinha morrido, então ele resolveu simular um crime de latrocínio. Essa é a versão que ele deu à polícia. Como depois, durante as investigações e até durante o julgamento, várias versões foram colocadas pelo advogado de defesa, ele falou outras versões, a esposa dele nunca esteve lá, ela até hoje nunca esteve lá. Então eu vou colocar uma linha do tempo do que realmente aconteceu.
do que realmente houve depois que todas as investigações foram concluídas, boa parte pela mãe da Daniela, não pela polícia. A polícia, ela sim, de início, conseguiu muitas informações, realmente achou ali o culpado, mas não se preocupou muito em desvendar o que teria acontecido. Foi o Guilherme de Pádua? Foi, ok, tá. Mas o que aconteceu? Por que ele fez isso? Como ele fez isso? Grande responsável por solucionar esse crime foi a Glória Pérez, depois de muita insistência, depois de muita luta e muita busca. Então eu vou colocar uma linha do tempo agora do que realmente aconteceu depois de toda essa trajetória. Daniela vai trabalhar normalmente naquele dia, ela passa na casa da mãe, pega o dinheiro, vai trabalhar, grava as cenas que ela tinha que gravar naquele dia. Saindo da Taikon, realmente tinham pessoas ali para tirar foto. Ela tira foto com aquelas pessoas e ela sai da Taikon. Na saída da Taikon, ela vai abastecer o carro. Ela para abastecer o carro. Normalmente, quando ela tá saindo do posto, o carro do Guilherme para na frente dela e impede que ela saia. Ela desce do carro então para perguntar o que ele tá fazendo, porque ele tá impedindo ali a saída dela. E nesse momento o Guilherme dá um soco nela, ele dá um golpe nela e ela desmaia na mesma hora. Esse golpe até levou a uma fratura de mandíbula, que depois foi visto na perícia. Então ela fica desacordada, ele coloca ela no banco do passageiro do Santana, que era o carro dele. A esposa, que estava escondida no banco de trás, pega o volante, assume o volante e ele vai dirigir o Escort. Eles vão até o local, então, onde o corpo foi encontrado. Guilherme tira ela do carro, eles colocam o corpo em posição e lá eles fizeram o que foi descrito no laudo da perícia depois. Tentaram simular latrocínio, há quem diga que foi um ritual, não digo de magia negra nem nada do tipo assim, ritual de processos. Todo ritual é um processo, até pelo instrumento usado, né? Um punhal. Ninguém anda com um punhal dentro do carro. O fato também da placa ser adulterada, mas o crime em si foi encerrado dessa maneira quando o corpo foi encontrado nas condições como estava. E isso foi o que verdadeiramente aconteceu. Guilherme e Paula foram julgados, foram sentenciados. Demorou 4 anos para isso. O julgamento aconteceu 4 anos depois do crime. Guilherme pegou 19 anos de reclusão e Paula 18 anos e 6 meses. Ambos usaram e abusaram de inúmeros recursos. Antes dos anos 2000, os dois já estavam cumprindo a pena em liberdade. Paula segue sua vida hoje. Ela mudou o nome e atormenta ainda quando pode alguns familiares da Daniela. E Guilherme de Pádua faleceu dia 6 de novembro de 2022 com um mal súbito, um infarto, curiosamente. O que toda essa tragédia e esse absurdo conseguiram deixar foi uma luta gigantesca de uma mãe que fez algo inacreditável por uma filha, deu tudo que ela tinha de força, de energia, e ela conseguiu mudar a história do judiciário brasileiro. Não sei se vocês sabem o que é a lei de crimes hediondos, mas antes desse crime, a lei de crimes hediondos só incluía nela, então, basicamente, o que se referia a bens. Por incrível que pareça, se você fizesse um crime absurdo contra uma pessoa, não era tão significativo quanto você fazer algo contra os bens daquela pessoa. Depois desse crime, a Glória Pérez ela conseguiu, por meio de um abaixo-assinado e de 1.300.000 assinaturas, que ela conseguiu no papel, numa época que não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Ela conseguiu todas essas assinaturas e conseguiu modificar, ela conseguiu incluir nessa lei homicídio qualificado nessa lei de crimes hediondos. Então não era contra patrimônio somente ou contra algo da pessoa, mas sim contra a pessoa, crimes absurdos, crimes de abuso, crimes de brutalidade como desse tipo da Daniela,
entraram finalmente na lei de crimes hediondos, porque quando um criminoso ele é enquadrado num crime hediondo, a pena é muito maior, muito mais severa. E no caso da Daniela, essa lei não foi instaurada, porque a lei não retroage para penalizar o bandido, o criminoso. Mas ela mesmo assim fez isso para que em crimes futuros, além da memória da filha dela estar sendo lembrada, para que mães, familiares não passassem por esse absurdo de um crime dessa magnitude não ser levado a sério e não ter a penalização que ele merece. Então, em 94, a lei de crimes hediondos foi alterada, trazendo um pouco mais de consolo para pessoas que viessem a passar por uma situação assim futuramente. Daniela segue na memória de um país inteiro, com a alegria que ela deixou, com os sonhos que ela deixou, mas também com a esperança que ela trouxe por meio da luta da mãe. E é isso que deve ser lembrado. Hoje a gente fica por aqui e até algum outro dia.